Igreja, vamos lá, vamos para a palavra do Senhor, que essa é o que importa. Só deixa eu confirmar se o relógio não está com a bateria ruim, para mim me basear por ele. Todos nós temos objetivos na vida, todos nós buscamos algo, todos nós temos um porquê casarmos, um porquê trabalharmos, um porquê viajar. Todos nós temos um objetivo claro nas nossas vidas. E o problema é que muitas vezes nós erramos o alvo, muitas vezes nós erramos aquilo que nós devemos priorizar nas nossas vidas. E nesta noite eu quero falar com vocês qual deve ser o seu objetivo principal. É lógico, um casamento abençoado, uma família abençoada, ter filhos, ter uma casa, ter prosperidade financeira, uma empresa, um trabalho, um diploma, tudo isso é válido, tudo isso é viável, mas nós temos que cuidar porque Eclesiastes, na verdade, fala assim, não há limites para se fazer livro e o muito estudar é enfado da carne, ou seja, é só para esse mundo. Vamos falar na vida financeira, a Bíblia fala assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e corrompem, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde é um tesouro eterno. Então nós temos que tomar cuidados, porque muitas vezes o nosso objetivo, o nosso compromisso, aquilo que nós lutamos tanto para termos, são coisas terrenas, são coisas passageiras, e hoje eu quero falar algumas coisas que vão te levar para o céu. Diga assim comigo, meu objetivo principal, único, verdadeiro, é chegar no céu. Fala, chegar no céu. Meu ponto final é o céu. Igreja, uma coisa que a Simone falou domingo aqui, me marcou bastante, foi a hora que ela falou assim, você não ter o carro do seu vizinho, você não fazer a viagem que os seus amigos fazem, você não ter o dinheiro dos seus parentes, isso nada importa. O problema é você chegar na porta do céu e Jesus olhar para você e falar, eu não vos conheço. Vocês acham que a dor de não ter um carro bom, a dor de não ter uma boa casa, a dor de não fazer uma boa viagem, de não ter dinheiro é grande? A maior dor vai ser chegar diante do Senhor e Ele falar, eu não vos conheço. Essa vai ser a maior dor. Esse vai ser a maior dificuldade. Então nós temos que entender, igreja, Jesus quer que você tenha um bom carro? Ok, sim. Jesus quer que você tenha uma boa casa? Também. Um bom casamento? É promessa, inclusive. Jesus quer que você faça boas viagens, coma bem? Sim. Se me ouvires e quiser, comereis o melhor desta terra, Isaías 1,19. É tudo promessa. Mas nós não podemos esquecer que o que Ele mais quer é que você chegue ao céu, é que você alcance a sua salvação, é que você alcance o alvo principal, que infelizmente, igreja, o século 21 esqueceu, deu um branco no século 21, e deu um branco, como eu sempre sou um crítico ferrenho, nos pastores do século 21, que só pregam prosperidade, que só pregam cura física, que só pregam troca de bens, consumismo. Por quê? Porque isso atrai pessoas. Isso traz pessoas. Se Jesus levantar um cadeirante aqui num domingo, igreja, no outro, não tem lugar para nego entrar. De tanta gente necessitada. De tanta gente que precisa. Tanto é que Jesus, na maioria das vezes, ele era quase esmagado por quê? Gente necessitada, gente que precisa, gente que quer bênção. Ah, pastor, mas será que era assim? Era, os 10 leprosos chegaram nele, Senhor, pode curar nós. Ele falou, eu posso, pode ir lá, se apresenta lá para o sacerdote, que vocês vão ser curados. A Bíblia fala que os 10 foram lá, os 10 foram curados. Quantos voltou para agradecer? 1. Sabe por quê? Porque o povo só está atrás da necessidade. O povo só está atrás daquilo que eles precisam momentaneamente. Não estão atrás daquilo que é prioridade. Chegar no céu. Chegar no céu, igreja. E para chegar no céu,
uma das coisas que nós temos que aprender é renunciar. Diga comigo assim: renunciar. Renunciar. Abra comigo Lucas, capítulo 15, verso de número 18. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Esse capítulo inteiro fala de um homem que a Bíblia o taxa não por um nome, mas o taxa por um adjetivo, como filho pródigo. Todo mundo já ouviu essa pregação? Não tem o nome dele aqui, mas tem um adjetivo, é o filho pródigo. É o filho que vendeu, que fez o pai vender a sua fazenda. Igreja, nós temos que entender que não é assim a regra lá em Israel. O herdeiro só tem direito à herança se o testador vier a falecer. É assim ou não é? Até hoje é assim, sim ou não? Até hoje é assim. O herdeiro só tem direito ao testamento se o testador falecer. Só que ele chega no conto de Jesus e reivindica aquilo que ainda não era dele. Ia ser dele, mas ainda não era dele. E mais, naquela época, e eu não sei se é até hoje em Israel, mas naquela época em Israel, a herança não ficava para o filho mais novo. Não se dividia igual nós conhecemos no Brasil, 50%. A herança ficava para o filho mais velho. Mas ele pegou, o pai dele dividiu por partes iguais, ele pegou a parte dele, ele gastou com prostituição, ele gastou com bebedices, ele gastou com orgias, ele gastou com tudo de mal. E aí, hora que a crise veio, ele não tinha condições, porque ele tinha gasto tudo demasiadamente de forma errada. Agora ele se via comendo as bolotas que os porcos, desejando comer a comida dos porcos. E ele teve que renunciar tudo aquilo que ele passou, toda aquela arrogância que ele teve com o pai dele, porque ele teve que voltar lá no pai dele e reconhecer o quê? Eu pequei contra o céu e contra o Senhor. E o Senhor, quando eu estou dizendo, é o pai. Ele teve que renunciar toda a sua soberba, toda a sua arrogância, prepotência, tudo aquilo que ele falou quando ele quis pegar a herança do pai. Ele teve que ir lá, abaixar a orelha, renunciar e chegar diante do pai dele, para ele poder ser aceito de volta, reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha. Igreja, isso não é fácil. Você acha que é fácil para mim, como pastor, reconhecer? Não é fácil. Ainda mais que eu me moldei desse jeito, igreja. Eu sofri demais como zombado pelas pessoas quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade, que é a hora que está fazendo o seu caráter, formando a sua personalidade. As pessoas zombavam de mim como filho da Conceição Lavageira, porque eu catava lavagem na rua. Então, eu aprendi, igreja, durante muitos anos da minha vida, que se eu quisesse ter alguma coisa, eu tinha que lutar com os meus braços, eu não tinha que depender de ninguém. Eu aprendi com as dificuldades da vida e com as zombarias, que se eu quisesse alcançar qualquer coisa, eu precisava fazer por onde, eu precisava correr e conquistar, porque ninguém era por mim. O que faziam era zombar, o que faziam eram tirar sarro da minha vida. Então, com 16 anos eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava, igreja, de segunda a segunda, porque de segunda a sábado eu trabalhava na Fiat, e de domingo eu trabalhava na feira. Eu entrava 4 horas da manhã na feira no domingo e saía meio-dia. Sabe por quê? Porque eu ganhava, além do dia, naquela época era R$30. Hoje R$30 não faz nada, igreja, mas naquela época era um bom dinheiro. Eu ganhava R$30 e ainda ganhava uma cesta com legumes e frutas, que ajudava minha mãe e meu pai. Eu trabalhava de segunda a segunda, eu trabalhava todos os dias. E eu aprendi que se eu não fizesse isso, eu não ia conquistar nada. Eu não tinha que esperar nada de ninguém.
Eu tinha que correr atrás das minhas coisas. Por isso que, como eu disse aqui agora há pouco, Deus teve que tratar comigo. Falei, é porque você quer fazer. Você acha que você vai conseguir, mas a igreja não é assim. A igreja é uma comunidade. Você precisa renunciar a esse passado teu, renunciar a isso que já foi, já ficou lá atrás. E entender que você precisa dos irmãos, que você precisa dos dízimos, das ofertas para honrar o seu compromisso. Você precisa dos irmãos. Se vocês subirem na minha sala, né, principalmente quem participa aí da tesouraria, sobe lá, tem um escrito lá, ovelha gera ovelha, porque um dia também eu vou fazer panfleto, eu vou entregar, eu vim aqui, entreguei panfleto, tudo esses bairros aqui. Um dia Deus falou assim para mim, é a ovelha que gera ovelha. É um convidando o outro, é um trazendo o outro. E como o Guilherme mesmo, ontem eu encontrei o cunhado dele, né? Ontem mesmo, foi ontem. E fiquei lá conversando com ele, o Guilherme que trouxe, o Jefferson, a Juliana que trouxe a dona Elisângela, a Maiara está vindo por causa do Igor, é ovelha gerando ovelha. Então, do que Deus tratou comigo, falou, é as pessoas que tem que convidar, é as pessoas que tem que fazer. Você tem que contar com as pessoas. Então, tem coisas que nós temos que renunciar da nossa vida. Mas eu acho que é assim. Igreja, muitas vezes esse achismo, essa arrogância, essa prepotência, está acabando com o teu casamento, está acabando com o teu filho, está acabando com a tua casa, está acabando com o teu emprego, está acabando com a tua vida. E você não renuncia. E o pior, muitas vezes, se nós não renunciarmos, nós não vamos atingir o objetivo. Qual que é o objetivo, igreja? O céu. Nós não vamos conseguir atingir esse objetivo de chegar ao céu. Por quê? Porque não renunciamos. Temos que renunciar todos os dias. Temos que renunciar a todo momento. Outra coisa que nós temos que fazer, crer. Diga assim comigo, crer. Renunciar e crer. Vamos ler João 5:24, abra comigo aí. Jesus está tendo uma discussão com os escribas e fariseus, e neste capítulo de João 5, ele se declara filho de Deus e igual a Deus. E aqui eles querem matar Jesus de todas as formas, e Jesus fala uma coisa bem interessante para eles. João 5:24, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus estava falando assim, estou pregando para vocês, se vocês acreditarem em mim e nas minhas palavras, vocês passaram da morte para a vida. Se vocês não crerem, já estão condenados. Porque não creram no unigênito Filho de Deus. Lógico que esse texto que eu estou falando aqui não é o que nós lemos ali. Está lá em João 3, 17, 18, 19. Mas eu formei um contexto para vocês entenderem. Jesus está falando aqui, eu estou falando para vocês como é que tem que fazer. Se vocês não fizerem, vocês estão condenados. Porque vocês não passaram da morte para a vida. Uma vez eu tive uma discussão com um espírita. E aí eu falei para ele assim, cara, depois não chegamos num consenso, eu falei, mas eu vou continuar crendo no Deus que eu sirvo. Mas se você não fizer e se você não fizer aquilo, eu falei, irmão, a Bíblia fala que não é por ação. Não é por aquilo que eu faço, é por graça. Porque senão um pode se sentir melhor que o outro, como você está se sentindo melhor que eu. Porque você faz um monte de coisa e eu não. É por graça. Eu vou continuar crendo em Jesus. Porque se eu estiver errado e o catolicismo estiver certo, eu vou para o purgatório, sim ou não? Não é assim? Eu vou para o purgatório, fico lá uns anos lá no purgatório, pago os meus pecados e depois chego no céu. Se eu estiver errado e você estiver certo, eu volto manco, volto sem um braço, volto cego, volto gago, volto de qualquer jeito aí, pago a penitência e depois vou para o céu. Reencarno aí, passando dificuldade e vou para o céu. Agora, se eu estiver certo e vocês estiverem errados, vocês estão direto no inferno, irmão. Porque o meu não tem segunda opção, não. O de todo mundo tem opção.
Se não for aqui, vai ali. O evangelho não. O evangelho não tem muro. O evangelho não tem segunda chance. O evangelho é, você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador? Você está salvo. Você não aceitou? Você não creu, como eu estou falando aqui? Você já está condenado. Uma vez uma pessoa veio em mim também, eu estou em cima do muro ainda. Eu falei, não, você não está em cima do muro não, irmão, você está no inferno. Não existe um muro. Você está no inferno. Você tem que aceitar para você sair do inferno e ir para o céu. Não existe meio termo com Jesus. Não fica pensando aí que você está em cima do muro não, que você não está. Não existe muro para você não, queridão. Você está no inferno. Você precisa aceitar Jesus para ir para o céu. Ah, mas só se eu aceitar eu já vou para o céu. Isso é graça. Ele pagou o preço que você não podia pagar. Isso é graça. Lógico, você vai ter que renunciar a algumas coisas e tal, mas o princípio é isso que você falou, o basicão é isso que você falou, é aceitar. Depois o resto, Deus vai trazendo no seu coração. Depois do resto, Deus vai tratando com você. Às vezes, e aconteceu aqui na igreja mesmo, mas eu tenho que parar de beber, eu só bebo em casa. Eu falei, irmão, o que você sente no teu coração? Se você sente de parar de beber, para. Se você ainda não sentiu isso, vai tocando, mas daqui a pouco Deus vai falar com você. Não adianta eu falar para você o que você tem que fazer. Porque você vai pegar raiva de mim, mas a hora que Deus tratar com você, você vai ver como a bebida não tem tanta ação na sua vida. Você vai largar de uma forma bem simples. Mas você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que continuar. Deixa Deus tratar com você. Outra coisa que nós temos que entender, que para a gente chegar no céu, vamos ler João 14:6. É um versículo bem conhecido. Fala alguém de cabeça aí, vai, João 14:6. Igão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Igreja, para a gente alcançar o alvo, para a gente chegar no céu, não é Maomé, não é Santo Expedito, não é vai falando outros deuses aí, vocês que sabem, Baal, vamos falar, eu conheço bastante os deuses da Bíblia, né? Não é Baal, não é Alá, não é nenhum desses aí. Qualquer um que você achar que vai te levar para o céu, vai te condenar. Porque a Bíblia é muito clara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai, se não passar por mim. Não, mas eu ouço muitas coisas, né? Mas eu estou pedindo para a mãe para ele interceder para o filho. Não, mas não é assim. É só o filho que é o intercessor. É ele que intercede para o Pai. Só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Acho que é 1 Timóteo 2,5. Coloca aí para nós. Se não for 1, é 2 Timóteo 2,5. Vamos ver se é isso. Isso aí, porque só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, não tem outro. É por isso que Jesus, quando ele está pregando lá em Mateus 7, ele fala assim, largo, espaçoso, o caminho que leva para perdição, estreito, difícil de caminhar, o caminho que leva para salvação. E a Bíblia fala assim, poucos têm andado por ele. Por quê? Porque o outro é mais fácil. O outro tem mais opções. Eu gosto de Manguaçá, tem a igreja para os Manguaçá. Você entendeu? É espaçoso o caminho que leva para a perdição. Eu gosto de prosperidade, tem a igreja da prosperidade também. Você passa no sal, você passa no arco, você passa para lá, você passa para cá. Tem. O próprio líder da igreja, esses tempos atrás, deu um depoimento que 70% da igreja dele não vai ser salva. O próprio líder. Ele falou, salvação, a minha igreja, 70% é condenado. Só uns 30% lá que vai entrar. E é universal do reino de Deus. É universal para todo lado. Lá na Lua já tem um universal e um Bradesco, um do lado do outro lá já. Mas só que o que acontece? A igreja é espaçoso. Só que não te leva para o céu. É espaçoso, cheio de oportunidade,
mas não vai te levar para o alvo, porque o alvo é Jesus. A pregação aqui tem que sair daqui desse púlpito, tem que ser Jesus. E que a pregação que tem que sair daqui tem que trazer arrependimento, tem que trazer fé, tem que trazer reconhecimento do pecado. Se não fizer isso, esquece. Porque a pessoa só é liberta se ela conhecer a verdade. Hoje eu estava conversando com uma senhora no carro, e ela, eu já nem falo mais nada. Eu falei, senhora, está errada, tem que falar. Mas ele não ouve. Eu falei, tem que falar, tem que falar. Porque como é que ele vai reconhecer que ele está errado ou se ele não sabe? Eu já contei esse testemunho aqui, por isso eu vou ser bem rápido para falar isso. Eu falei para ela assim, tinha um cara que todos os dias, todas as segundas-feiras, ele chegava na onde eu trabalhava e ele contava as festas que ele dava na chácara dele, eram festas de orgia. E todo mundo ficava com a antena em pé, né? Porque todo mundo quer ouvir essas coisas. E eu falava, meu Deus do céu, o cara está falando isso aqui na minha sala, eu sou o gerente dessa bosta aqui e não posso falar nada. Porque o que eu vou falar para esse cara? Vou falar de Jesus para ele? Ele vai mandar eu para aquele lugar? Você acha que não está bom para ele? Aí um dia Deus falou assim para mim, fala para ele que ele vai para o inferno. Eu falei, o quê? Fala para ele que ele vai para o inferno. Mas, bom, vocês me conhecem, né? Não vi a hora de chegar segunda-feira, irmão. Chegou a segunda-feira, ele entrou lá, e foi assim, foi assado. Eu falei, você vai para o inferno, viu? Você é louco, rapaz? Eu falei, louco? Louco é você. Você vai para o inferno, queridão. Na terça-feira ele veio de novo, você vai para o inferno. Na outra segunda ele veio de novo, eu falei, você vai para o inferno. Aí ele esperou eu estar sozinho lá e falou, por que você fala que eu vou para o inferno? Eu falei, fazendo essas coisas aí, você vai para o inferno. Ou você acha que você vai ser salvo? Essas pessoas passando por tudo isso. Eu falei, eu vou te perguntar uma coisa, você está feliz? A hora que acaba essas orgias aí, você está feliz? Saiu de perto de mim e foi embora. Resumindo, 2 meses depois batizou, hoje está na igreja, é cristão, casado, com filho, tudo bonitinho. Mas como que eu ganhei ele? Vai para o inferno, irmão. É a verdade. Falei para aquela senhora, se a senhora não falar a verdade para ele, ele nunca vai saber a verdade. E a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fala a verdade para o cara. Mas ele não quer me ouvir. Eu falei, você acha que o outro lá queria me ouvir também? Mas falei 2, 3 vezes no peito dele, ele quis ouvir. A gente precisa ser ousado, levar as pessoas para o céu. Nós precisamos ser pessoas que falam a verdade. Não dá para ganhar as pessoas de dentro de casa, se não falar a verdade. Igreja, uma vez a Simone falou para mim, se você continuar falando de Jesus para os teus irmãos, eu não vou mais na casa da tua mãe, porque você briga, você quase sai no tapa. Eu falei, mas tem que saber. Mas você quer impor? Eu falei, mas é o jeito, né? Aí, com o irmão as coisas é assim. Com o irmão as coisas é mais embaixo, né? Não, eu não vou vir mais aqui. Bom, resumindo, parei de falar para não ter essa confusão. Mas quando um deles precisou, para quem que ligou? Para o pastor. O outro passou dificuldade lá, que gastou, não sei, nem sei quanto gastou com os médicos, com a filha dele que nasceu prematura, igreja. E o médico chegou nele e falou assim, vai morrer. Para quem que ligou? Chorando. O soberbão, o arrogante, o da grana, o milionário. Eu falei, estou indo lá, vou lá orar. Eu fui lá orar, Deus falou, não vai morrer, pode falar para ele que não vai morrer. Eu falei, não vai morrer, viu, pode ficar sossegado. O médico passou aqui agora, falou que vai morrer, não passa dessa noite. Eu falei, fica tranquilo. No outro dia eu fui lá, vim ungir, tá tudo bem lá? Não passa desde hoje à tarde. Vai passar, amanhã vem aqui de novo. Todos os dias eu ia lá e orava e ungia vamos chamar incubadora, né, que fala, né, porque nasceu prematuro. Resumindo, igreja, um monte de gente lá, todo mundo chorando e tal. Aí eu cheguei até, hoje ela frequenta aqui a igreja, eu falei, não para de chorar. Não está ajudando ninguém? Nós temos que acreditar. Uma semana depois, está todo mundo em casa, até a criança. Não morreu, está lá até hoje, com eles lá. Mas tem que falar. Brigava. Só que a hora que a coisa apertou, o dinheiro já, as fazendas, como aquela mulher do fluxo de sangue falou para Jesus, gastei tudo minhas fazendas, não resolveu. Mas eu toquei na tua hora, resolveu. Gastou todo o dinheiro, aí ligou para mim. Falei, nossa, mas agora que você vai ligar? Mas eu estou indo lá. Não precisava ter feito tudo isso, não, mas vamos lá, vai. Aí fomos lá, oramos, ungimos.
E Deus foi lá e fez um milagre, Deus foi lá e restituiu aquela vida, restaurou aquela criança, e hoje está lá, faz parte da família deles lá. Por quê? Falar a verdade, tem que falar a verdade. Vai doer? Vai trazer dificuldade? Vai. Mas daqui a pouco a pessoa vai refletir e vai falar assim: meu Deus, eu preciso mudar isso para ir para o céu. Eu preciso mudar isso para conseguir chegar no céu. Diga assim comigo: renunciar, crer e ter comunhão. Fala, comunhão. Vamos lá, 1 João, capítulo 2, versículo 5. 1 João 2, 5. Mas que qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Igreja, se eu guardo a palavra do Senhor, as minhas atitudes são diferentes. E nisso as pessoas conseguem enxergar em mim que eu estou em Cristo. Se eu estiver fazendo coisas erradas, as minhas atitudes provam que eu sou um mentiroso, que eu sou um hipócrita. Porque eu falo uma coisa, mas faço outra. Nós conhecemos as pessoas que estão nele verdadeiramente aperfeiçoado. Igreja, eu não estou falando para vocês que domingo, que quinta-feira para sexta Deus tratou comigo. Por quê? Porque eu ainda estou em evolução, eu ainda estou sendo aperfeiçoado. Eu perdi lá nos meus 8, 9 anos de idade a inocência, e eu dei lugar ao pecado, e com isso eu tive que lutar por várias coisas com o mundo. Por quê? Porque eu estava me adaptando ao mundo, até que lá com 19, 20 anos de idade eu decidi, não, tem que voltar tudo para trás, porque o que era bom era antes de eu conhecer o mundo. Aí eu tive que ir mudando tudo aquilo lá, eu tive que ir melhorando tudo aquilo que eu passei, mas o que eu vivi, igreja, não está apagado. O que eu passei no mundo não foi tirado de mim, e por isso eu tenho que lidar com ele todos os dias. Como? Pela palavra. Eu tenho que guardar a palavra para mim não errar, porque as vontades, os desejos estão aqui dentro do meu coração. Eu não sou hipócrita de falar não. Eu não posso ser uma pessoa de falar, não, eu sou santo e vocês são pecadores. Não, meu Deus do céu. Os que diziam antigamente, há 100 anos atrás, aí que eram santos e os outros tudo era pecador, está tudo caindo aí e sendo defamado porque eram pedófilos ou homossexuais, que era a igreja que só eles eram os melhores, que vendia as indulgências. Não, eu sou falho, igreja. Eu tenho que ser aperfeiçoado. Como? Pela palavra. Quando o pecado vem no meu coração, eu falo, não posso fazer, porque está falando que eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar aquilo. Eu tenho que mudar, senão eu não chego no céu. Senão eu não vou alcançar o céu. Vamos ler mais um versículo para a gente encerrar. No mesmo 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. João está falando assim, é fácil reconhecer quem é o filho do cão e quem é o filho de Deus. É fácil, não é difícil. Se a pessoa não guarda a justiça, que é os mandamentos, a palavra, e se ela não ama o seu irmão, ela é filho do cão. Se guarda a justiça, a palavra, e ama o seu irmão, é filho de Deus. É fácil amar o irmão? Não. Eu mesmo, igreja. Às vezes vem uns irmãos aí, uns abençoados na mente, eu falo, infeliz. Mas daqui a pouco eu tenho que falar, Senhor, o Senhor morreu por ele também, ele pode se arrepender, ele pode se converter, eu não posso condenar ele. Quem sou eu para condenar ele? Eu nem criei ele, não fiz nada, não paguei o preço pela vida dele. Então, é uma luta diária, igreja, é uma luta diária para manter os mandamentos, para manter a justiça de Deus e para amar o próximo.
para amar as pessoas. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma vontade, e às vezes passa por cima da tua para isso, mas precisa amar, precisa pagar o preço, senão nós não vamos chegar no céu. É fácil a gente querer que Jesus perdoe todos os nossos pecados, as nossas falhas, para a gente alcançar aquilo que é precioso, que é o céu, mas não querer amar ninguém, querer que todo mundo seja condenado. Aí Jesus fala, mas peraí, é 2 pesos e 2 medidas? Você pode fazer de tudo e eu tenho que perdoar. O outro lá não pode fazer nada que você julga. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Se você não perdoa o seu irmão, sabe o que a Bíblia fala, igreja? Nem deu dízimo. É assim ou não é? Nem deu dízimo. Se você não perdoa, você tem que, a Bíblia fala assim, ó, retenha o dízimo, peça perdão primeiro, pelo teu irmão, por não amar ele, depois você vai lá e consagra o dízimo. Se acerta primeiro. Igreja, nós temos priorizado as coisas erradas, nós temos feito de forma errada. Queremos conquistar muitas coisas, mas muitas vezes essas conquistas estão nos tirando do céu. E sendo que o nosso alvo principal tem que ser chegar ao céu. Como a Simone pregou aqui domingo, quem não estava, entra lá no YouTube, o culto já está lá, foi uma bênção. Você tem que chegar ao céu. Se você vai sofrer, se você vai padecer, se você vai ter dificuldade, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. O que Sadraque, Mesaque e Abednego falou para Nabucodonosor? Se o nosso Deus não nos livrar do fogo, nem por isso ele deixa de ser Deus. Mas se ele nos livrar, continua sendo Deus. E nós sabemos que Deus livrou. Nós sabemos que o 4º homem apareceu. Mas nós temos essa fé, igreja? Eu falei ontem na célula. Falei ontem lá. Isso que Sadraque, Mesaque e Abednego passou, nós vamos passar como igreja. Nós vamos passar por isso. Eu quero ver se a igreja vai estar preparada para passar por isso. Eu quero ver se a igreja vai estar preparada para ver o sofrimento dos filhos e não negar Jesus. Ou se vai fazer como a mulher de Jó, negue-se Deus e morre. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, igreja. Se coloque de pé nesse momento, vamos orar, vamos encerrar. Quem não tomou a ceia domingo, vem aqui à frente depois, nós vamos consagrar a ceia e nós vamos todos ceiar. Então, se você não tomou a ceia, quer tomar, vem aqui à frente, a hora que acabar o culto, a Simone vai trazer aqui para nós e nós vamos todos ceiar na presença do Senhor, amém? Vamos orar, vamos encerrar. Senhor nosso Deus, obrigado Jesus.